Boa tarde, pessoas. Nós somos o Grupo Zero e hoje vamos falar sobre o biomaterial titânio. Eu sou o Hassen e estou com meus colegas Cássio, João, Sandra, Wagner e Vinícius. E bom, hoje a gente vai falar um pouco como o titânio é composto, como ele funciona, quais são as características dele, como ele se comporta, para que ele é usado na biomedicina e no geral também, e como que a gente pode reciclar esse material, quem diria. Hoje vamos falar um pouquinho do titânio, né, gente? Vamos começar falando sobre as definições dele, depois vamos falar sobre as características, como que ele é fabricado, como ele é usado como um biomaterial e, por fim, a gente vai falar um pouco como que a gente consegue reciclar o titânio. Eu acho que para começar é bom seguirmos para a definição. Bem, e o que é o titânio? Titânio é um elemento químico da tabela periódica que se localiza no topo da família 4B e ele possui dois elétrons livres na sua camada. Então, ele é um bom condutor elétrico, mas não um dos melhores. Então, a gente acaba não usando ele nessa área. Ele possui uma massa atômica 47, que não é tão pesado, e ele acaba sendo um material, na verdade, muito resistente, leve, e ele tem uma coloração branca, meio metálica, brilhosa. E ele, como um material mecânico, ele possui altas resistências a temperaturas, tanto altas quanto baixas, a corrosão. Então, ele é um dos materiais que mais são usados quando se trata com água do mar, por exemplo, que sofre muito com a corrosão. Possui uma boa durabilidade, ele possui uma dureza de lingote fundido de 70 a 47 HP, bom módulo de elasticidade. E o nome do titânio vem do grego titanes, que era o filho na mitologia grega. Boa tarde. Podemos falar sobre as fases do titânio. As fases deles como a fase do rutilo, anatásio e ilmenita. Alternativamente, o dióxido de titânio, quando calcinado a 1020 graus Celsius, se converte quase que completamente para a forma de rutilo. Para um tratamento de apenas em meia hora pode ser feito esse processamento dele. O rutilo é uma fase é, termodinamicamente instável, porém os fatores cinéticos dele garantem ao anatásio uma duradoura existência, né, meta-estável. Nesse trabalho, somente após a ativação térmica, ou seja, a calcinação das amostras a 980 graus Celsius, a fase meta-estável do anatásio se converte em tilo. O anatásio, por sua vez, o dióxido de titânio hidratado, é o dióxido de titânio hidratado. Cristaliza-se para o anatásio a partir de 2.600 graus Celsius. Porém, a transformação dele polimórfica, anatásio, para rutilo é difícil de investigação por análise térmica, devido ao efeito exotérmico ser imensuravelmente baixo. Isso daí. E a ilmenita, como podemos dizer aí, a ilmenita é usada em indústria de pigmentos, na parte de ligas metálicas, né? E proteção de revestimento de alto forno, aqueles que levam a altas temperaturas, ou seja, também considerado como a zirconita, que é usada em indústria de cerâmica. O rutilo é usado na fabricação de tintas e na indústria de eletrodos para solda. Vale lembrar também que cada fase da têmpera, ele é exposto a um tempo e a uma têmpera de caloria, ele cria uma certa resistência, uma certa flexibilidade e a durabilidade desse material. Aí depende da definição que você vai querer esse tipo de ferramenta ou instrumento para ser utilizado. Bom, vamos comentar agora um pouquinho sobre a fase da fabricação e vale a pena falar como começa a ser extraído, que o mais famoso é a técnica de extração, o processo Crowe, e também vale a pena falar também dos tipos de produção. Primeiro, a gente começa pela produção primária, que é o tipo de produção que envolve ingredientes ativos e o processamento para obtenção é a partir de dosagem final na forma da cápsula. Já a produção secundária é através da comprimidos injetáveis. E a partir disso, a gente conhece as principais fases do titânio, que uma delas é a fase alfa, que é usada em altas temperaturas para aplicações criogênicas, tem maior resistência à fluência que as ligas,
soldabilidade e não pode ser endurecida por tratamento térmico. A liga beta tem alta dureza, apresenta excelente forjabilidade, são endurecíveis por tratamento térmico e solubiliza seguido de envelhecimento. Ele tem uma alta durabilidade. Para formar uma liga do titânio, a gente tem vários tipos de liga. Vou comentar sobre a principal, que é juntar a alfa e a beta. As principais características são que ela pode se tornar endurecível por tratamento térmico, são mais tenazes e tem elevada durabilidade. O titânio ele é bastante usado na área das próteses, por ter uma baixa rejeição no organismo, por ter uma baixa condutividade eletrônica, seu estado termodinâmico é previsível, uma baixa tendência de formação de íons, relação de alta resistência a peso, resistência à fratura e rastro de resistência à tração. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os scaffolds. Scaffolds são estruturas tridimensionais que utilizam como suporte uma estrutura porosa, que promove a proliferação celular ou colonização de células, fornecendo assim um ambiente estável, auxiliando a remodelagem dos tecidos. Eu vou citar um exemplo aqui de um scaffold, que é esse que está na imagem, de dióxido de titânio. Esse scaffold, por exemplo, in vitro, em laboratório, os cientistas eles podem pegar essa estrutura e incluir nessa estrutura células do osso, que são os osteoblastos. Esses osteoblastos, in vitro, eles vão ser nutridos e eles vão se proliferar. Quando eles chegarem a um nível platô, que é necessário para que seja infundido no paciente ou no tecido lesado, eles vão pegar esse scaffold, que é biodegradável, e vão inserir no paciente ou na estrutura que precisa ser reparada. E aí, como é biodegradável, então você não precisaria usar uma prótese, por exemplo. Então, você pega essa estrutura biodegradável e insere no paciente. Essas células osteoblastos, elas que estão inseridas no scaffold, elas então vão ser inseridas no paciente ou no tecido lesado e vão remodelar aquele tecido para que ele fique bom novamente. Bom, por fim, agora vamos falar um pouco sobre a reciclagem do titânio. Diferente de alguns metais que normalmente são descartados, né? Normalmente passam por um outro tipo de processo, o titânio, por ser um material biodegradável e que é conhecido como metal milagroso por não enferrujar, ele tende a ser reaproveitado. E como ele pode ser reaproveitado, né? Normalmente através de rebarbas, né? O que a gente chama de cavaco. São os resíduos do titânio, às vezes produzido pela produção de materiais da aeronáutica, às vezes da maneira mesmo de confecção, através das ligas metálicas também, e principalmente, né, no caso da biomedicina, através dos implantes dentários, que geram muitos resíduos. E como que a gente pode reaproveitar, como que a gente faz para reciclar o titânio? Primeiro, né, a gente pega esse grande volume que existe hoje em dia de cavacos, né, os resíduos, e passamos por um processo inteiro até retornar à forma original. Então, nós derretemos ele e, dependendo das suas características, né, ele pode ser reciclado através de fusão por feixe de elétrons, pela fusão de arco de plasma e, principalmente, pela fusão a vácuo. Nesses casos, consistem em derreter o titânio, fazer com que ele passe pelo processo para remover as suas impurezas, né? E uma das grandes impurezas, inclusive, é o próprio oxigênio, pode fazer muito mal ao material, e através de outras impurezas que são despejadas na água. E através de esponjas de titânio, a gente remove o material, dependendo até mesmo se eles tiverem ligas metálicas, né? A gente remove ele das impurezas ou dos outros metais que estão em conjunto com ele e despeja os resíduos, né, em uma água, para assim através de um tratamento por sal e carbono, conseguimos ter não totalmente, mas claro, um grau de pureza aceitável para o titânio retornar e volta a ser reutilizado novamente em soldas, em chapas para manutenção de equipamentos feitos de titânio,
e também como barra mesmo para se tornar outros processos e gerar em outras ligas. Enfim, ele volta a ser um material utilizado novamente. E bom, é isso. Esse foi um pouco sobre o titânio, suas características e principalmente como ele funciona como um biomaterial.